falando sobre gênero dramático, bem empolgada. Esse primeiro momento da literatura, dos gêneros literários, amo demais. Tragédia e comédia antiga, muito legal. Claro, quando a gente vai ler os textos, a linguagem, por ser antiga, é difícil. Algumas com tradução, que elas já são aquelas já traduzidas, elas são melhores, não é? Claro, com certeza. Mas é muito interessante. Eu acho bem empolgante. A tragédia traz alguns temas. É a paixão. Todos envolvem ali uma paixão. Se você pega ali o Édipo Rei, é aquela história do filho que se apaixona pela mãe e mata o pai. Terrível, né? Aquela realmente é uma obra pesada, baseada na mitologia. Quando começa Édipo Rei, nós já vamos ver exatamente que o acontecimento já está na metade, ele já sabe da maldição que está havendo na cidade de Corinto. O Édipo já é o rei de Corinto, ele casa com a Jocasta, que é a mãe dele, e ele não sabe. Teve toda aquela profecia do Laio que ele teria o filho mataria para casar com a mãe. Então eles tentam driblar o destino, matar o menino, mas não matam o menino sobrevive, finda realmente numa caminhada matando o pai. E vai e casa com a mãe. Tem filhos com a mãe. E justamente ele não sabe de nada disso. Quando vai descobrir, já tem uma praga sobre a cidade de Corinto, justamente por causa desta maldição. E aí o Édipo quer porque quer fazer vingança por tudo isso, quer destruir quem foi o responsável por esta praga. E quando ele descobre que exatamente ele é o pivô, que ele é o filho da Jocasta, a mulher com quem ele casou, que os filhos, ao mesmo tempo que são filhos, são irmãos, a tragédia está feita. É exatamente, pessoal, essa ideia da transgressão da ordem social. É algo assim muito forte. Transgressão da ordem familiar, para que coisa pior do que o filho que casa com a mãe e mata o pai. No final da obra, a Jocasta, quando descobre, arranca os cabelos, ela se joga da torre, se enforca. O Édipo fura os olhos e sai errante pelo mundo afora. É muito difícil. As personagens, no geral, são nobres, são deuses, são heróis. A comédia, as personagens são pessoas comuns, mais comuns, mas na tragédia, geralmente, são nobres. A Jocasta, né, rainha, o Édipo é rei. Na Medeia, ela é feiticeira, o pai dela é rei, que ela vinda matando toda a família dela para ficar com o Jasão, então sempre tem algo desta natureza. Eu trago este nome aqui esquisito, Estásimo, porque eu estava lendo uma obra, não lembro qual delas, e tinha uma espécie de poesia lá, tinha uma ode. E a ode é o gênero lírico, então tinha o gênero lírico lá dentro da obra. Aí eu estava lendo, eles chamam exatamente essas odes que ficam dentro da tragédia, da peça de teatro, Estásimo. Cada uma das composições desta ode. Então, por exemplo, cada uma das odes cantada pelo coro entre 2 episódios. Ainda tem lá os episódios. Gente, a estrutura do teatro antigo era bem difícil, isso no teatro antigo. E a ode era estruturada. Tinha a primeira, que era a estrofe, a segunda, que era a antístrofe, e a terceira parte, o epodo, dividida em 3 partes. Cada uma dessas odes era chamada de Estásimo, que eu fui justamente ler e saber o que era aquilo, o porquê dessas odes. As odes, no geral, é um tipo de poema lírico que fala da exaltação a uma autoridade, alguém importante. E eles colocavam lá no meio da tragédia, às vezes tinha. E o que é que tem também em relação a isso? A catarse é a purificação da alma por meio do choro. A catarse existia na tragédia, não existia na comédia. As pessoas iam lá, era um momento social importante, assistir, era um acontecimento tão triste, tão pesado, que eles choravam. Então, quando eles choravam, purificava a alma, vinha o alívio da alma por meio do choro. A este processo todo é chamado de catarse. Não existia na tragédia, não existia na comédia. Fazia parte. Tanto é que hoje nós usamos o seguinte, quando alguém passa por um processo todo de purificação, de aliviar o sentimento, nós falamos, você já fez a catarse? Quando eu digo você já fez a catarse, ou fulano já fez a catarse, eu estou dizendo exatamente isso. Você já entendeu tudo isso, né? Já processou tudo isso? Já teve alívio de tudo? Então tem outros significados em relação à catarse no termo de hoje. Algumas obras de teatro nós vamos ter Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. Ésquilo foi um dos grandes dramaturgos da época. Ele, Sófocles, Eurípides, eram realmente autores trágicos. Prometeu Acorrentado apresenta os deuses, porque Prometeu simplesmente deu fogo de Zeus aos mortais, que seria a ideia do conhecimento. E Zeus ficou com raiva. Porque Prometeu ajudou os mortais, Zeus o condenou a ficar amarrado num monte, no precipício, e as aves iam lá comer o fígado dele. Só que este fígado dele se reconstruía, e ele ficou no castigo eterno por ter ajudado aos mortais.
Vai acontecer ali toda uma briga entre os deuses, a divindade, que entram vários deuses. Inclusive, quando Prometeu está amarrado lá no monte, as ninfas do oceano vêm falar com ele, muita coisa acontece. Nós temos de Sófocles, ele vai escrever Édipo Rei, que aqui vai contar a história do Édipo, o filho que mata o pai, que é Laio, e casa com a mãe, a Jocasta, que eu acabei de falar. Tem todo aquele fim trágico lá, realmente bem difícil. Nós vamos ter também Medeia. Essa aqui é forte. É uma das mulheres mais perversas ali tratada dentro das obras. A Medeia, para casar com o Jasão, tudo isso tem na mitologia. O Jasão, devido a todo um problema lá familiar, ele tinha que pegar o velo de ouro, que era uma espécie de capa de cordeiro que estava no meio da floresta, que é o deus da guerra. Era dele, que ele era guardião e tudo mais. Era difícil pegar porque tinha toda uma etapa para pegar. Medeia, feiticeira, ajuda a pegar e para isso ela mata a própria família, sai destruindo a própria família. Faz tudo para ficar com o Jasão. E eles pegam, casam e vão morar em Corinto. Só que quando chega lá em Corinto, depois de 10 anos, mais ou menos, Jasão se cansa da Medeia, foi o erro dele. E Jasão se apaixona por Gláucia, a filha do rei de Corinto. E vai casar com ela, deixa Medeia tem 2 filhos e tudo mais. E aí ela simplesmente fica furiosa. O rei de Corinto, sabendo da fúria da Medeia, disse, não, você vai ser expulsa de Corinto. Ela era feiticeira e uma mulher terrível. E quer expulsá-la de Corinto. Ela pede um dia, apenas um dia, e ela faz uma desgraça. E aí, depois de muita luta, o rei de Corinto deixa ela permanecer um dia sem expulsá-la. E o que ela faz? Ela dá um presente para Gláucia, que é uma espécie de roupa. Algumas traduções dizem que quando a Gláucia veste a roupa, ela pega fogo viva. E o pai dela, o rei de Corinto, vai tentar salvá-la e também o fogo consome. Outra tradução diz que foi uma roupa que quando ela veste, aperta, ela vai morrendo sufocada, e a mesma coisa vai acontecer com o pai que vai ajudá-la. Por fim, ela mata exatamente a noiva de Jasão, mas ela acha que aquilo tudo ainda é pouco. E o que ela vai fazer? Ela mata os próprios filhos. O coro suplica para que ela não mate os filhos, mas ela mata. E justamente quando ela mata os filhos, que a vingança dela está completa, ela vai numa carruagem, ela sobe numa carruagem de fogo para ir embora, que ela é filha do Deus Sol. Isso como feiticeira, que ela tinha um pai, o rei terreno também. E quando Jasão chega, realmente ela matou os filhos, e aí é quando ele sofre pela morte dos filhos. Só para vocês observarem como era a estrutura da obra. Paixão e ódio. Medeia é uma história de paixão e ódio. Chico Buarque, na década de 60, vai fazer uma intertextualidade com esta obra, que ele vai escrever Gota d'Água. É uma tragédia que se situa no Rio de Janeiro daquela década. Diferente da Medeia, mais o povo, mais o povão. Geralmente as tragédias antigas era mais a ideia de deuses, de feiticeiro, de alguma autoridade. Gota d'Água, que é escrita por Chico Buarque, vai ser a tragédia carioca, é uma tragédia mais popular. E ele faz essa leitura lá em Medeia. Paixão e ódio. Então vai contar que Medeia é apaixonada por Jasão, líder dos Argonautas, tem toda aquela história dos Argonautas, em torno do velo de ouro, não é? Usa seus poderes de feiticeira para ajudá-la a conquistar o velocino de ouro. O nome é velocino, velo de ouro, tem outros nomes para isso daí. Que pertencia a seu pai, o rei de Cólquida. Esse pai terreno lá, porque ela também era tida como, por ser feiticeira, filha do deus Sol, acho que é Egeu, agora não estou lembrado o nome do pai dela. Após trair sua família e sua pátria, quando ela mata todos, né? Medeia foge com Jasão, com quem tem 2 filhos. Anos depois, em troca de poder, Jasão decide abandoná-la para se casar com a filha de Creonte, rei de Corinto, Gláucia. A vingança de Medeia é terrível, além de fazer com que Creonte e a filha morram queimados, na versão aqui é morrer queimados, tem a versão de que fica sufocado na roupa. Ela mata os próprios filhos e amaldiçoa Jasão para em seguida fugir. Vários dramaturgos, olha, a pessoa que escreve peças de teatro, escreve peças sobre a história trágica dessas personagens, dentre eles Ésquilo, Ovídio, Sêneca e Cornélia. Aqui a representação do Jasão com o velocino de ouro. É mais ou menos a divisão assim, lá na peça tem a personagem, o coro, que é um grupo de pessoas, aí dependendo da obra, sempre vai ser um grupo de mulheres, um grupo de homens e assim por diante. E o coro diz, idos são os tempos de respeitos aos juramentos, olha a transgressão aqui da ordem familiar, olha, idos são, ou seja, foram passados, já não há mais respeito aos juramentos. A honra desapareceu da nobre Hélade. Hélade, povo grego, a Grécia, a antiga Hélade. Não se encontra mais em toda a vastidão da nossa terra. Voou além dos céus. Não tens mais espaço na casa de teus pais. Pobre de ti, era teu porto, teu abrigo seguro para as tempestades da existência. E aqui teu leito foi ocupado por outra mais ditosa, que quando ela é traída. Teu lar tem outra rainha. Aí entra Jasão. A ideia de entrar, sair,
Aí, Jazão, não é a primeira vez que noto, muitas vezes notei, a desgraça, tragédia, não é? Que é um temperamento exacerbado. Por exemplo, agora bem poderias permanecer neste país e nesta casa, se soubesses obedecer à vontade de que te são superiores. Quem te expulsa de Corinto não somos nós, até condescendentes, são tuas palavras insensatas. A mim essas palavras não me dizem nada. Pode continuar pregoando ao mundo que Jazão é o mais vil dos homens, mas depois do que gritas contra o soberano, o banimento é até uma punição bastante generosa. Aí quando ela vai ali, né, na garganta do rei de Corinto, não sabe ele o que esperava, né? Medeia, a única expressão que minha língua encontra para definir teu caráter, tua falta de virilidade é o mais baixo dos canalhas. Vieste a mim, estás aqui para ver... Para quê? Tu ser o odiado pelos deuses, odiado por mim e por toda a humanidade, não é prova de coragem nem de magnanimidade de olhar na cara os ex-amigos, na esperança de que esqueçam todo o mal que eles fizeste. Aí isso se chama cinismo, eita, e vem com as piores doenças do caráter humano, a falta de pudor, a ausência de vergonha. Abandonei pai e pátria e vim contigo para Ioco. Meu amor era maior que a minha prudência. Depois provoquei a morte de Pélias, do modo mais terrível, nas mãos das próprias filhas. Ela fez as filhas matar o rei. E assim te livrei de todos os temores. Tudo isso eu fiz por ti. E vi o traidor, procuraste uma nova esposa. Mulher traída é fogo. Embora já tivéssemos procriado 2 filhos, se eu não houvesse te dado descendência, teria perdoado tua busca de um novo leito. Já morreu em mim há muito tempo toda e qualquer confiança em tuas juras. Céus, a que coração traiçoeiro confiei minha esperança? Medeia soberba. Aí entra o Corifeu. Como eu falei para vocês, tinha o papel do coro. O coro falava, entrava o Jazão. Medeia, Corifeu entrava. E ele diz algo terrível e incurável, acima de qualquer compreensão mortal, no ódio que nasce entre próximos e amados. Gente, aí os alunos me perguntam o seguinte: professora, o Corifeu é uma personagem? Gente, na divisão do teatro antigo, o que tinha? O que era composto o teatro antigo? Do Corifeu, do coro e dos atores. Era uma espécie de elemento do teatro antigo. O Corifeu era um elemento do teatro antigo. O que ele era? Uma espécie de regente. Ele regia o coro, como se ele tangesse o coro, né? Conversava com o coro, mas ele também conversava com os atores. Na orquestra, não tem um maestro regendo lá a orquestra e tudo mais? Mais ou menos esse papel dele. Fazer com que o coro vá, que os personagens andem e tudo mais. Então, a hora ele entra, interage com todos eles. Mas é uma espécie de característica da peça. Temos aqui a comédia. A origem da comédia é a mesma da tragédia, os cortejos, só que num tom mais leve. Os festivais realizados em honra a Dionísio, ou Baco. Alguns dos festejos ocorriam durante a primavera e costumavam apresentar um cortejo, tá aqui, ó, o cortejo, de mascarados. Esses cortejos recebiam o nome de comos, e deles deriva o nome comédia, comoide. Então, comos significa procissão jocosa, oidé, canto. A ideia do canto, da procissão, jocosa, alegre, né, a pé ou em carros, os carros da época. Eles percorriam os campos dançando, cantando e recitando poemas jocosos em que satirizavam personalidades e acontecimentos da vida pública. Nasceu da espécie do cortejo, bem mais leve que a tragédia. Tem algumas diferenças ali nas temáticas, com certeza tem. Quando a Esparta derrotou Atenas na Guerra do Peloponeso, observem o contexto histórico, não é? A Guerra do Peloponeso, a democracia chegou ao fim. Nossa, comprometendo a liberdade de expressão, isso aqui dá repertório sociocultural, os autores de textos cômicos. As comédias, então, abandonaram a crítica política e passaram a satirizar comportamentos e costumes das pessoas comuns. Gente, porque na realidade, sem democracia, não tem como continuar a crítica, né? Enquanto a tragédia desenvolve temas mais sérios, apoiados na ação mitológica, e as personagens são deuses e semideuses, a comédia se caracteriza por sua leveza e alegria. Aborda episódios do cotidiano e personagens são seres humanos e reais. Então, aqui nós destacamos algumas características. Temas leves, personagens comuns, a ideia da alegria. Não é a comédia de hoje, que você vai morrer de rir. É mais a ideia do tom mais leve. Às vezes eu vou falar um pouquinho sobre o que é a comédia para os alunos, eles ficam olhando para minha cara e não vão rir não, né? Tá certo. Nem vocês vão rir, é claro, porque é diferente da piada de hoje. Dessas daqui, nós temos 2 grandes autores, dramaturgos de comédia, que é o Aristófanes, e temos aqui o Antífanes, que ele escreveu Menandro. Menandro, eu até tenho a obra, mas por incrível que pareça, nunca li. Já li a Assembleia de Mulheres, não gosto muito. A Paz. Por exemplo, a Paz eu conheço bem, que vai falar de um lavrador, que é o Trigeu,
que na cidade de Atenas tinha muita guerra, a época da guerra do Peloponeso. A cidade toda destruída e tudo mais, e Trigeu foi aos céus no escaravelho, saber o que estava acontecendo. Quando chega lá no Olimpo, ele descobre que os deuses sumiram. Só tinha lá o Hermes, com muita raiva, até mal educado, mal-humorado, não querendo atender o Trigeu. Depois de muita luta, ele falou para o Trigeu que a cidade estava em guerra porque haviam aprisionado a paz. E aí Trigeu volta a Atenas, reúne todos os lavradores, eles vão, quando chegam lá, tem uma pedra enorme onde ela está aprisionada, eles removem a pedra e eles tiram a paz de lá. Estava lá alegria, abundância, tudo junto com ela. E depois disso, o Trigeu, ele pega e se casa com uma delas, acho que é com Abundância, se eu não me engano. E o que aconteceu? Acabou a guerra. E quem ficou com raiva? Os feitores de armas, porque não podiam mais fazer as armas para a guerra e não ganhavam mais dinheiro. Basicamente isso. Mas é claro que quando a gente vai ler, lá tem um monte de coisa. Aí você pode até dizer o seguinte, mas piada de hoje tem um monte de imoralidade, né? Um monte de palavrão. Essa aí é cheia. Tem um monte também. Eles falavam palavrões naquela época. Falavam demais. Pessoal, quero fazer algumas considerações em relação ao gênero dramático no decorrer do tempo. Na Idade Média, devido à forte influência da religião católica, nós vamos ver isso em outras aulas, as peças de teatro medieval passaram a enfocar cenas bíblicas e episódios da vida de santos. Inclusive, é uma coisa que vai ter idêntico quando chegar aqui no Brasil, no quinhentismo no Brasil. Como vem os jesuítas, e vai ter aqui uma parte da literatura, que é a literatura de catequese pelos jesuítas, que eles fazem uma semelhança com a Idade Média, não é Renascimento. E justamente eles fazem peças de teatros baseadas na vida dos santos para evangelismo, igual da Idade Média. Duas modalidades dramáticas tornaram-se bastante populares neste período, o auto e a farsa. O auto e a farsa, quem vai ser o grande nome dos autos e da farsa vai ser Gil Vicente. No finalzinho da Idade Média, na literatura, o período vai se chamar Humanismo, que é um período de transição da Idade Média para o Renascimento. O auto é uma peça curta, em geral de cunho religioso. As personagens representam conceitos abstratos como a bondade, a virtude, a hipocrisia, o pecado, a gula, a luxúria. Isso fazia com que os autos tivessem conteúdo fortemente simbólico e muitas vezes moralizante. O teatro de Gil Vicente é um teatro moralizante e justamente ele vai fazer isso. E se você observar, hoje, já para a atualidade, existe o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que ele vai fazer o modelo que nasce lá na Idade Média. Faz um auto de cunho religioso ali, que se tornou uma obra muito conhecida aqui no Brasil, por sinal. A farsa era também uma pequena peça, só que seu conteúdo envolvia situações ridículas ou grotescas. Tinha como objetivo a crítica aos costumes. Uma das grandes farsas do Gil Vicente no humanismo vai ser a farsa de Inês Pereira, da moça que, por causa do dia a dia, não queria trabalhar, quer casar, atrás de um casamento e se dá muito mal no primeiro casamento, que arranja um garanhão lá que ele faz muito mal a ela. E depois que ele morre, é que ela consegue arranjar outro marido que faz os gostos dela. De alto, nós vamos ter, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que vai ser muito forte, muito importante também. O final da Idade Média traz para o teatro um período de intensa atividade. A Itália vê nascer no século XVI a comédia dell'arte, gênero que procurava resgatar as tradições da comédia clássica, do Pierrot, da Colombina, do Arlequim. Na Inglaterra, nesse mesmo período, o dramaturgo William Shakespeare escreve inúmeras peças entre tragédias e comédias que se transformam em clássicos de teatro universal. Até hoje, William Shakespeare é um autor atemporal. De lá para cá, o gênero dramático continua oferecendo elementos para a representação de ampla gama de emoções do ser humano. Na realidade, nós vamos ver paulatinamente crescendo, até chegar exatamente o que nós temos hoje pelo gênero dramático. Mas assim, é uma trajetória. Como nasce na Antiguidade Clássica, o que vai ser na Idade Média, quando o Gil Vicente traz ali os autos e as farsas com o teatro popular. Quando chega no Brasil, romantismo, nós vamos ter o Teatro de Costumes, que é uma obra que cai bastante no vestibular, principalmente Martins Pena, do romantismo. Esta representação aqui, que diz o figurino do personagem Arlequim, da comédia dell'arte, gravura da obra de Alfredo Marchesi, com o mesmo título, de 1577. Vai surgir personagens que vão ficar imortais, como o Arlequim, a Colombina e o Pierrot. Nós vamos ter aí um triângulo amoroso que até hoje vai servir de inspiração para muitas peças
e obras, não é? A Columbina, que é uma mulher que ela tem muitos desejos carnais. O Arlequim, ele vai significar a paixão, o desejo. Errou, o amor idealizado. Escreve muitas cartas para a Columbina, só que ela não olha, casa com o Arlequim, mas depois de algum tempo ela se dá muito mal, verifica que não era o que ela queria, e ela descobre ali uma carta do Pierrot. E é quando ela deixa o Arlequim e se volta para o Pierrot. Mas sempre querendo, em todo o carnaval, dar uma olhada no Arlequim. Mulher dividida entre a paixão, o desejo e o amor idealista, idealizado. Nós vamos ter também aqui uma obra, só para vocês verem como no decorrer do tempo eles vão fazendo essa intertextualidade, vão misturando. Olha só, a atualidade de Shakespeare. A vitalidade dramática das peças de Shakespeare continua presente nas muitas encenações e adaptações que são feitas nos palcos do mundo todo e nas versões para o cinema. Tanto a tragédia como Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta, quanto a comédia Sonhos de uma Noite de Verão, A Megera Domada ainda desafiam diretores e encantam as mais diferentes plateias. Gente, se você pegar aqui a ideia da Megera Domada, quem não lembra da novela O Cravo e a Rosa, da Rede Globo? Era a época que a Rede Globo ainda fazia uma novela que prestava. Cravo e a Rosa vai ser a história da Megera Domada, do Shakespeare, que ele é atemporal, que é exatamente a Catarina, que era tida como a Megera, e o Petrúquio. Só que dentro da novela tem lá o professor e a Bianca. A Bianca, ela existe na peça Megera Domada, mas automaticamente ele pegou a história do Pierrot, do Arlequim, da Columbina, que ela fica dividida entre o amor da alma do Pierrot, que é o professor, e o amor mais quente, mais carnal do Arlequim, que é representado pela personagem Heitor. Essa novela ela vai misturar várias obras. O que é isso? Intertextualidade. E é a intertextualidade que vai cair na prova. Justamente a gente tem que saber dessas leituras. É a mesma coisa se você pegar o livro Máscaras, do Menotti Del Picchia. Ele vai escrever, em 1917, o livro Máscaras, que vai contar a história do Arlequim, da Columbina e do Pierrot. Ou seja, vai beber lá na mesma fonte. O que é isso? Intertextualidade. E a intertextualidade é por demais importante. E a fala final que eu quero aqui com vocês, que vocês estejam atentos, é exatamente o que é teatro. O que é o gênero dramático? Uma apresentação teatral é o produto de um esforço coletivo. Os atores são responsáveis pela representação, olha, de um papel construído por um dramaturgo. Quem escreve é o dramaturgo. Em sua interpretação, fazem uso de diferentes recursos. É isso aqui, ó, que cai na hora da prova. O figurino que caracteriza a personagem, gestos, expressões corporais, expressões faciais, ajudada pelo uso da maquiagem, tudo, a mímica, que dão a sua fisionomia, aparência adequada ao papel a ser representado. Eu vi uma questão do Enem que caía, era isso aqui que caía. A pessoa só acertava gênero textual se soubesse disso daqui, porque estava muito misturado. Além disso, aí outra coisa também que você tem que ver, o tom de sua voz, as pausas, os gritos, tinha no Enem. As onomatopeias também são recursos utilizados na interpretação do texto, tudo transformado em linguagem. O diretor é o responsável por orientar o trabalho dos atores. Detalhes da interpretação do texto, gestos e expressões que melhor caracterizarão os personagens, posicionamento de cena. O diretor também coordena o trabalho dos técnicos, que cuidam da preparação dos cenários, da iluminação, dos figurinos, da música. Assim, sob a orientação do diretor, os vários elementos de uma encenação ganham unidade. Vai ganhando unidade. O interessante é que essa função tão importante para encenações teatrais só surgiu no final do século XVIII. Então, nós temos aí toda essa ideia do que é essa equipe, o que é esse coletivo. Tudo isso eles têm que trabalhar de uma forma bem preciosa, bem importante. Até a próxima!